Hoje eu vou te falar porque na Europa os bancos e as seguradoras são um dos melhores investimentos que você deveria fazer para fazer os euros trabalharem para você. Mas principalmente porque as seguradoras são um porto seguro de renda passiva na Europa. Fica comigo nesse vídeo, eu me chamo Michael Ravaneda, sou analista financeiro certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros, tenho uma empresa de consultoria na França com mais de 700 clientes franceses e centenas de brasileiros espalhados pelo mundo já fizeram minha consultoria 1 a 1 Renda Gringa. O link inclusive está aqui na descrição para você fazer sua pré-inscrição. Quando abrir horário na nossa agenda, você pode se pré-inscrever para receber o aviso falando que tem vaga disponível e recebendo todos os detalhes. Se até o fim desse vídeo você aprendeu alguma coisa, não deixe de deixar o like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, além, é claro, de seguir o nosso trabalho aqui e lá na @rendagringa no Instagram. Vamos começar nosso assunto sem blá 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 e vamos a fundo nesse assunto que pode garantir para você uma renda passiva enorme em euro no longo prazo se você começar a investir agora nos melhores ativos da Europa. Primeiramente, o setor financeiro é um setor que costuma pagar renda passiva para os seus investidores. Como você se torna um investidor? Você cria uma conta de investimento, link está aqui em cima e na descrição do vídeo para você abrir sua conta de investimento. Lá dentro dela você envia dinheiro do seu banco para sua conta de investimento, para sua corretora, e lá dentro da corretora você procura o nome das melhores empresas e ativos para se tornar acionista no longo prazo. As empresas financeiras costumam pagar bastante renda passiva, por quê? Porque essas empresas não fazem muito reinvestimento do capital que elas geram. Imagina o lucro dos bancos, lucro das seguradoras. Eles não têm como reinvestir tudo, eles não podem gastar tudo em marketing procurando novos clientes, simplesmente porque a maior parte das pessoas de um país já são clientes de um banco ou de uma seguradora. Então eles vão pegar parte do capital ganho e vão distribuir para os principais donos da empresa. A boa notícia é que quando você tem uma conta de investimento e você compra uma ação de uma empresa, você já é acionista. Se você compra 1000 ações, você também é acionista. E cada vez que o dono da empresa, a diretoria da empresa, tira dinheiro do caixa dela para receber esse dinheiro, você que é acionista tem que receber de maneira proporcional. Afinal, você é dono de uma pequena partezinha dessa empresa. É assim que funciona o mercado de capitais, é assim que funciona a bolsa de valores. Talvez para você sempre desenhe com uma coisa de outro mundo, tem que ficar olhando o gráfico, mas nada disso. Você só precisa escolher bons ativos, boas empresas para investir no longo prazo. E aqui no Renda Gringa você encontra tudo o que precisa para começar a entender esse assunto de maneira fácil e pedagógica. Voltando então, eu estava falando para vocês que as empresas financeiras pagam bons dividendos e renda passiva, mas a gente pode separar ela entre bancos, empresas de cartão de crédito, empresas de hipoteca, empresas de seguradora, seguradora de vida, seguradora de artigos de não vida, a gente pode dizer assim, é tradução literal da França para vocês, e também seguradoras que vão fazer o resseguro de dívidas. Então existe uma gama enorme de empresas financeiras. E aqui eu vou falar especificamente para vocês de bancos e seguradoras, mais especificamente porque seguradoras são um bom tipo de investimento na Europa. No Brasil e nos Estados Unidos se fazem muitos investimentos em bancos, mas eu vou mostrar para vocês porque na Europa seguradoras são uma opção melhor de investimento no longo prazo. Parênteses aqui, não significa que os bancos não são um bom meio de se investir, simplesmente a gente tem que encontrar uma melhor oportunidade, normalmente quando eles estão em baixas, para aumentar o nosso potencial de ganho. Já seguradoras, na maior parte do tempo, elas continuam sendo boas empresas para se colocar o dinheiro dentro delas. Inclusive, na nossa carteira de 10 ações europeias que pagam renda passiva que eu tenho com os meus clientes, que eu recomendo para todo cliente, nós temos 3 seguradoras dentro dela. Primeiro de tudo, como que um banco ganha dinheiro? Ele simplesmente vai pegar o dinheiro que você deixou lá na conta bancária, na poupança, e vai emprestar para alguém. Sim, o dinheiro que você vê ali na tela, no aplicativo, ele não está paradinho ali. O banco ele tem direito de usar o seu dinheiro para emprestar para alguém. É assim que um banco ganha dinheiro. Ele pega o seu dinheiro, paga para você uma poupança, no caso do Brasil, 5, 6%, e quando ele empresta para alguém no cartão de crédito, ele cobra 13% ao mês, nem ao ano não é. Ou seja, os bancos brasileiros têm o que a gente chama de um spread muito alto entre o dinheiro que ele paga para o cliente e o dinheiro que ele vai emprestar para alguém que pediu um empréstimo para o banco, para alguém que precisa de crédito. Já na Europa essa diferença é muito menor. O dinheiro na conta poupança rende praticamente nada, 1, 2, 3%, e quando você pega um empréstimo com o banco, tirando o setor imobiliário, emprestar para uma casa que os juros são mais baixos, mas para consumo eles vão cobrar de você 5, 6, 7%. Ou seja, esse spread é muito menor que no Brasil, logo o lucro dos bancos europeus é muito menor também. Não significa que eles não paguem dividendos generosos e não sejam boas empresas, mas existe algo melhor, são as seguradoras. Primeiro que as seguradoras elas respeitam
uma lei matemática dos grandes números, é assim que a gente chama no mundo das finanças. As seguradoras têm muitos clientes que então vão gerar muita receita, mas são poucos clientes que recebem o dinheiro da seguradora. São só aqueles que acontece uma catástrofe, um problema no carro, um problema na casa, um seguro de vida, que vão acionar a seguradora. E adivinhem, na Europa tem uma lei que obriga as empresas seguradoras a terem um dinheiro total se todos os clientes passarem por uma necessidade de receber o prêmio do seguro. Isso garante 99,5% de impossibilidade de falência de uma seguradora na Europa. Tudo garantido pela Assembleia Europeia, que estipulou a lei Solvabilité 2, que é exatamente o nome francês que eles dão para essa lei, que é europeia. Então toda empresa de seguro na Europa tem que respeitar essa lei, que eu vou explicar para vocês em detalhe. Antes de mostrar por que é tão seguro assim investir numa seguradora, a gente tem que entender que as seguradoras são divididas em 3 tipos, vocês vão ver aqui na minha tela agora. As seguradoras de vida, né? Então simplesmente no caso da morte da pessoa que criou o seguro, colocamos o nome dela, os parentes, enfim, a família ou a pessoa que ela designou vai receber os bens dela. Então a gente tem também os seguros que são não ligados à vida, acidente, proteção de veículo, para casa, ligados à saúde, e finalmente a gente tem a resseguradora, que na verdade vai assegurar uma dívida de uma empresa com a outra. A empresa A tem que pagar a B, mas a A não tem certeza de conseguir pagar a B se acontecer tal problema X durante o meio do caminho. Então uma resseguradora vai assumir essa dívida com a empresa B em torno de uma troca com a empresa A. Se a empresa A não conseguir pagar a empresa B, a resseguradora vai entrar em jogo então e assumir, por exemplo, alguns ativos dessa empresa A. Se a empresa A não conseguiu pagar a dívida, então a partir desse momento o terreno que a empresa tem em tal cidade ou o prédio que eles têm na cidade B vai ser usado então para pagar a resseguradora. Então na verdade ela assume o risco de um pagamento de dívida ou não. Vale lembrar que o principal investidor do mundo, Warren Buffett, ele anunciou que em 2023 algumas empresas bancárias tinham alguns dados escondidos de perda de dinheiro. E em 2024, vocês vão ver aqui na minha tela, que ele comprou uma empresa seguradora. Então ele mesmo falou que nos bancos existe alguma coisa estranha e nas seguradoras são empresas que a priori ele gostaria de fazer um investimento. Isso não quer dizer também que banco seja um mau investimento. Ele mesmo, Warren Buffett, fez durante muito tempo e faz investimento em bancos americanos. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que a análise de um balanço financeiro de um banco é extremamente complexo. Mesmo os analistas financeiros, muitos não têm capacidade de analisar um sistema bancário. Eu fiz uma especialização na parte de análise financeira, um dos semestres que eu fiz estudando na Europa foi dedicado justamente ao entendimento dessa gestão de patrimônio, de contabilidade dos bancos e das seguradoras. E eu garanto para vocês, não é fácil. Ainda mais que os bancos, dentro desse documento financeiro que eles têm que expor para toda a sociedade, eles vão resumir muitas informações e algumas coisas podem ficar escondidas ali. Não significa que eles estão escondendo por querer ou que tem algo errado, mas simplesmente são um documento de 600 páginas, onde ali dentro existem vários anexos e muita coisa pode passar batida do investidor individual e mesmo de alguns fundos de investimento. Já as seguradoras, depois da crise de 2008 do setor imobiliário, a Europa resolveu criar uma legislação para assegurar que tanto os bancos, mas principalmente as seguradoras, sejam capazes de pagar tudo que elas têm que pagar se o cliente pedir ou se o cliente tiver direito de receber aquele prêmio. A gente chama de prêmio no mundo das seguradoras quando você aciona e pede, na verdade, para ser ressarcido. Você teve um problema, por exemplo, na casa, você tinha um seguro de casa contra incêndio. Você então pede o seu prêmio, ou seja, você ficou pagando o seguro para receber o seu prêmio em caso de necessidade. Pegou fogo na casa, então a seguradora, se você respeitou todos os critérios, enfim, que estavam escritos nos contratos, você vai receber o prêmio da seguradora. Foi assim então criado em 2008 o plano Solvabilité 2, que é um plano de solvabilidade, então um plano que vai falar das dívidas e compromissos que uma seguradora tem que ter com os acionistas. Existem 3 pilares, na verdade, dessa lei. Existe a exigência qualitativa, então a gente precisa de ter qualidade desse dinheiro que está guardado para que ela possa pagar os prêmios aos clientes. E existe a quantitativa, ou seja, existe um certo montante de dinheiro mínimo que a seguradora tem que ter de lado caso aconteça uma tragédia com todos os clientes e ela tenha que pagar todos eles no decorrer de um ano. E toda seguradora europeia é obrigada a respeitar isso simplesmente para deixar as portas abertas e continuar funcionando. Daí vem a segurança de investir em empresas seguradoras. Muitos clientes e poucos clientes vão acionar a seguradora. Seguros de carro em muitos países na Europa são obrigatórios. Resseguradora de dívidas também, em muitos casos, é obrigatório na negociação entre duas empresas.
Então a gente está falando de negócios que têm muitos clientes, geram muito dinheiro, mas gastam muito pouco com os clientes. E se tiverem que gastar, eles têm dinheiro suficiente porque tem uma lei que obriga e uma lei que obriga também a várias instituições a olharem esse dinheiro, se ele realmente está lá, se ele está disponível e com liquidez para pagar todos os prêmios dos clientes, caso seja necessário. Então a regra de base número 1 dessa lei é ter uma exigência quantitativa. Eles chamam de Minimal Capital Requirement, Insolvency Capital Requirement, esse valor financeiro que deve ser entre o mínimo e o valor aceitável para cobrir 99,5% dos compromissos com os clientes no decorrer de um ano. A segunda parte da lei fala da qualidade desse dinheiro. Esse dinheiro está alocado em quê? Investimentos, está na conta bancária da empresa? Então esse dinheiro tem que estar de forma líquida, ou seja, disponível rapidamente para ser pago para os clientes. E óbvio, a gente tem então o terceiro pilar. Não basta ter exigência de quantidade e qualidade, mas tem que ter alguém vigiando isso daí. É aí que entra o pilar número 3, que é de informação. Eles têm que ter 2 diretores financeiros, afinal, um controla o outro. Além disso, existem empresas de fora e um audit interno que vai fiscalizar o dinheiro, então o montante disponível dessa seguradora. Beleza, Michel, mas como que eu invisto em uma seguradora? Você precisa abrir uma conta de investimento. O vídeo vai estar aqui em cima, o link, e aqui na descrição eu falo das melhores corretoras que você deve ter para começar a investir na Europa e como funcionam as corretoras. Segundo passo é você saber escolher as principais corretoras para você fazer investimento. Eu vou dar exemplo de uma corretora que eu invisto e recomendo para os meus clientes, que é a Coface. Excelente empresa francesa resseguradora. Ela trabalha então no ramo de resseguros de dívidas. Ela paga hoje mais de 7,8% de rendimento ao ano só de renda passiva. Então se você comprar ela, por exemplo, por 20 euros e daqui 10 anos ela tiver 20 euros, não vai ser o caso porque boas empresas tendem a se valorizar, mas você vai recebendo por ano entre 7% e 9% ao longo prazo, dependendo, claro, do preço que você paga nela. E ganhos do passado não asseguram ganhos do futuro. É por isso que a gente sempre tem que ficar de olho nos resultados trimestrais das empresas. É isso que eu faço, na verdade, todos os meses. Todos os meses eu mando uma mensagem no grupo privado de todos os meus clientes de consultoria falando quais são as empresas que a gente vai colocar mais dinheiro e por quê. Ou seja, uma análise do mercado e da nossa carteira, que é pública, porque eu invisto meu dinheiro e faço essa recomendação para os meus clientes. Eu faço então essa análise todos os meses e envio para eles. Ou seja, aqui é transparência e honestidade 100% do tempo. O que eu faço com o meu dinheiro é o que eu recomendo para os meus clientes. E não deixe de preencher o link então de pré-inscrição para fazer uma consultoria comigo ou com alguém da minha equipe, analistas financeiros certificados na Europa, que entendem tudo que um brasileiro precisa em termos de imposto, declaração, envio de dinheiro do Brasil para a França e como fazer dinheiro rentabilizar em moeda forte. Eu espero você dando like nesse vídeo, compartilhando esse link e me contactando pelo link de pré-inscrição da consultoria. A gente se vê no próximo vídeo aqui no Renda Gringa.